Fala pessoal, então trazendo um videozinho aqui, tática agora do Corinthians do Fernando Diniz, né? Coringão aí vivo na Libertadores, né? E é o título que tem, né? Acabou saindo aí da Copa do Brasil, no Brasileiro já tá distante, né? Difícil para qualquer um outro time alcançar Palmeiras e Flamengo, muito difícil. Quanto mais o Corinthians está um pouco mais atrás, né? Mas então, tá vivo na Libertadores, né? Vou estar trazendo a táticazinha aqui do Corinthians, né? Buscando o bicampeonato da Libertadores, assim também, né? Como o Fernando Diniz, né? Também buscando o bicampeonato da Libertadores aí. Já ganhou pelo Fluminense, é um treinador que, olha aí, né? O cara ainda não ganhou brasileiro, ainda não ganhou outros títulos, o cara tem a Libertadores, né? Então é um cara que já chega forte aí pra essa competição, né? E aqui já, até antes, né, de falar um pouquinho da tática do Corinthians e tudo mais, como funciona, né, até aqui um pouquinho da introdução do vídeo, é uma tática bem diferente até do Fernando Diniz comparado com outros trabalhos dele, né, que o pessoal sempre falou muito que o Diniz é muito fissurado no estilo de jogo dele, que é meio cego assim, né, ele às vezes quer fazer do jeito dele e às vezes pro bem e pro mal ele não abre mão do que ele acredita, né. E acho que aqui no Corinthians ele mudou um pouquinho a postura, né? Então a gente consegue ver em muitos momentos um Corinthians mais defensivo, um pouquinho mais, não sei se eu posso dizer mais pragmático, né? Um pouquinho abrindo mão, né? Daquele estilo de jogo de só posse de bola, completamente ofensivo, que às vezes o Diniz em outros trabalhos aí, Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo, às vezes ele, né, ficava meio cego ali pelo estilo de jogo dele, né? Como o pessoal sempre comentou muito aí, tantos programas esportivos, tanta gente ouve falar, né? Por aí era uma avaliação muito forte, né? Que a gente tinha do Diniz, que é que ele não mudava de jeito nenhum o estilo de jogo dele. Era sempre posse de bola, independente do contexto e sempre muita coisa, a não ser uma coisa muito específica, né? A não ser um jogo que ele precisasse muito segurar o resultado, ele fechava a casinha. Mas aqui no Corinthians ele deu uma amadurecida nessas ideias dele, né? Nos contextos que ele entra em alguns jogos mais defensivos e tudo mais. A gente viu agora o Corinthians contra o Rosário Central, né? Vai ter o jogo de volta agora em São Paulo, aí na Neoquímica Arena. E o Corinthians segurou muito bem na Argentina. Se você ver o jogo, o Rosário ficou com a bola o tempo todo. Então o Corinthians não quis, né, forçar esse estilo de jogo de ter mais posse de bola com o adversário e tudo mais, soube se colocar no seu lugar, né, de deixar o Rosário Central ter a bola e se defender mais. Só que mesmo que o Rosário tenha tido a bola, o Corinthians se defendeu muito bem. Então é um complexo aí, um paralelo que a gente pode dar uma analisada interessante de ver que o Corinthians tá bem sólido, né, defensivamente, e não tá tanto assim focado em só ter a bola e ter aquela coisa lá que o Diniz era meio fissurado, né? Então ele tá crescendo um pouco, amadurecendo um pouco nisso, né? Até dei uma olhadinha em alguns números aqui no Campeonato Brasileiro, né? Porque a Libertadores é uma coisa muito de contexto, né, e tudo mais, jogos muito específicos assim, né, que não dá pra tirar como um padrão do time, né? Então, como o brasileiro é uma liga, né, um campeonato de muitas rodadas e tudo mais, a gente já consegue ter um pouco mais de avaliação de números mesmo, né? Então, tirei alguns números para ver, né, sobre ataque, sobre defesa que o Corinthians tem, algumas coisas bem interessantes, né? Que às vezes a gente pensa, pô, Diniz no Campeonato Brasileiro, muitas vezes ele tá entre os primeirões times assim, de mais posse de bola, de mais passes e tudo mais, né? Então, separei aqui, por exemplo, o Corinthians é só a sétima maior posse do Campeonato Brasileiro, posse de bola, né? Então, a gente pensa, né, pô, o Diniz vai estar em primeiro, o time do Diniz vai estar em primeiro, liderando em média de posse de bola, vai estar lá com 60%, não tá. O Corinthians é só o sétimo time, né? Então imagina, são mais 6 times à frente do Corinthians com mais média de posse de bola. Então não é um time que tem só a bola, que não sei o que e tal. É meio que tirando aquela ideia de que o Diniz é só isso, né? Então ele tá dando uma variada no estilo de jogo dele. Passes curtos também, ficar um pouquinho mais longe ainda. É só o oitavo time, né, do Campeonato Brasileiro aí, de média, né, até o momento que eu tô gravando o vídeo, que tem passes curtos, né? A média de passes curtos por jogo é só o oitavo. Então, assim, números bem interessantes de um Corinthians fora até de um top 5, de um top 3, que é uma coisa que a gente imagina, né? Uma coisa que é meio padrão do Diniz ter, sempre os times dele estarem lá em cima nesses quesitos e no Corinthians não tá. Então ele tem sido bem flexível, né, quanto a isso. E outro detalhe interessante aqui também de falar, o Corinthians é a quarta melhor defesa do campeonato, né? Então o Diniz não tá tendo aqueles times ali, talvez a la Sampaoli, né, que muitas vezes aconteceu no campeonatos brasileiros. Aí o Sampaoli, quando dirigia Atlético, o Santos, era um time que fazia muitos gols e tomava muitos gols também, né? Parece que ele entrava sabendo que ia tomar muitos gols, mas ele só queria fazer mais com o adversário, né? Então
o Corinthians está se segurando bem nesses quesitos, né? Mas então, passado tudo isso, né? Feito essa observação, essa pequena análise aí dessa mudança, né? Desse talvez amadurecimento aí do Diniz um pouco mais flexível quanto aos estilos de posse de bola dele, né? Mas aqui passando para o campinho aqui do jogo mesmo, né? A gente vai manter uns padrões bem parecidos com o que a gente está acostumado aí do Diniz, né? Então a gente vai partir desse 4-2-3-1, né? Que tem uma diferença ali. Tem logicamente que tem dois zagueiros, dois laterais bem característicos, né? Dois volantes e tudo mais, mas o diferencialzinho aqui da tática é Bidon como meia pela esquerda, né? É um cara de muita criação, é um meia, né? Um meio campo, meia de ligação, meio armador. Então, diferente do que é do lado direito, né? Que é o Caio César, que é um ponta. É um ponta bem aberto, um jogador de muito drible, que tá jogando muito bem, né? Pra mim, em muitos jogos aí, ele é o melhor jogador do Corinthians, até bem disparado, né? O pior a gente não precisa nem falar, né? Não vou nem... Enfim, mas um jogador de muito drible, né? Então são características diferentes. Então a gente vai passar aqui para o modo com posse de bola, a gente já consegue até ver como fica o posicionamento deles bem diferente. Mas aí vou passar aqui do começo, né? Então a dupla de zaga, né? Começando as jogadas. E aí aqui na frente o Raniel e o Alan, né? Na frente deles, né? Raniel é um destro, Alan é um canhoto, então o que favorece muito eles a jogar pelos lados, né? Então o Raniel recebe a bola por aqui. Tem muito mais naturalidade dele conseguir abrir o passe aqui pro Mateuzinho, que é o lado dele, né? O Alan, mesma coisa. Consegue dominar a bola, receber, olhar aqui pro lado esquerdo. E o Corinthians é um time que ataca muito pelos lados, né? Então, muito interessante como é sempre aquele estilo de jogo do Diniz, né? Juntar muitos jogadores de um lado do campo. Tá atacando pela direita? Pô, junta todo mundo. Junta aqui, ó. O zagueiro, junta o Ranielli, Mateuzinho, Caio César. Pode vir o Garro também. Se precisar baixar o Pedro Raul, o Bidon, o Alan. Baixa todo mundo por aquele lado ali, muita aproximação mesmo, né? O pessoal até chama às vezes de um jogo aposicional, né? Contrário do que é o jogo posicional de guardar muita posição. O jogo do Diniz sempre teve muita liberdade, né? Os jogadores virem muito para um lado específico do campo, atrair muito a marcação do adversário e muitas vezes com muitas tabelas por esse mesmo lado ou inverter o lado do ataque, procurando um lado oposto ali, né? O lado que o adversário está marcando menos. E aí, buscar muitos ataques dessa forma, né? Com esse tipo de variação. Então, sempre muito interessante. E aí, então, o volante canhoto, o volante destro aqui, né? Muito bom. Ambos os zagueiros é bom deixar provocador, para eles sempre estarem se propondo bastante, né? A sair jogando, sempre se movimentando bastante. O Alan vem com o orquestrador, né? Porque é muita característica dele, né? Desde o Atlético Mineiro, quando foi ele, acho que o melhor momento da carreira dele, né? Então coloca ele como volante orquestrador para ele dar bastante passos para trás aqui, muitas vezes entrar no meio dos zagueiros, baixar ali até pela esquerda mesmo, como se fosse um terceiro zagueiro pela esquerda ali, né? E ajudar muito nessa saída de bola. Tem muitos toques na bola, participa bastante dessa saída. O Ranielli tá bem equivalente com ele aqui no mapinha, mas aqui ele vai estar com o Destruidor, né? Um pouco mais da característica do Ranielli, vai ter um pouquinho mais de liberdade para se desprender e um pouquinho mais à frente de vez em quando, né? Parece como se fosse um atacante surpresa às vezes, né? Então, porque é difícil assim o Ranielli jogar muito de costas, né? Muitas vezes quando a gente via times do Ramon, times do Dorival, o Ranielli baixava como terceiro zagueiro sempre de frente para a jogada, né? Sempre olhando as jogadas de frente. Agora ele como um jogador para receber de costas não é tão comum. Então acho que um destruidor acho que fica interessante ali, dando um contraste em relação ao Alan, né? Acho que não ficaria tão interessante o Ranielli como um primeiro volante para ele ficar tão preso atrás, nem acho que ficaria interessante tanto o orquestrador, porque o Ranielli não é um jogador de movimentação tão semelhante, né, a do Alan, pelo menos eu acho. Acho que o Destruidor fica bem interessante ele como volante, dando alguns passos à frente de vez em quando, às vezes ele entra no meio da zaga também. Acho que fica uma dinâmica bem interessante. Então a saída de bola é um pouco disso, né? Principalmente esses 4 jogadores. Vou até passar para falar do Garro aqui, né? Às vezes eu deixo o meio armador um pouco mais para falar um pouco mais à frente, mas eu já vou falar dele porque ele participa muito, muito ativamente, né? Dessa primeira saída de bola. Então, vão ter esses caras aqui e muitas vezes o Garro também, né? O Garro como meia de ligação e como orquestrador, né? Já fiz algumas táticas aí dos times do Diniz, né? E é muito interessante fazer isso, né? Eu fiz uma do Vasco aí recente, né? Ele estava no Vasco ano passado, até enfrentou o próprio Corinthians, né? Na final da Copa do Brasil. E eu coloquei o Felipe Coutinho dessa forma, né? Como meia de ligação e com orquestrador. É muito importante aí. Nunca vi nenhum time que fazia isso, né? Do meio atacante tá com meia de ligação. Assim, e o cara voltar tanto, né? A gente via no Fluminense dele, né? Muitas vezes o Ganso vindo pegar a bola no pé do goleiro. Então,
Com o orquestrador aqui, com meia de ligação, o seu meia armador ele vai voltar muito, né? Que é o caso do Garro, vai participar da construção bem desde trás mesmo, né? Fica bem interessante dessa forma. Então, ele vai muitas vezes encostar aqui, né? Nos próprios zagueiros, né? Nos volantes. Então, vai baixar bastante o Garro, mas não vai deixar de estar lá na frente também, né? Vai encostar no Pedro Raul, ele vai participar de toda a construção, né? Muitas vezes esse armador aqui do time é a alma dos times do Diniz, né? Esse jogador que joga como 10. Então, muito destaque para o Ganso no Fluminense, para o Felipe Coutinho no Vasco. E agora o Garro não está tendo tanto destaque individual, a princípio a fase dele não está tão interessante, mas a construção de jogo passa muito por ele, né? Então, passamos um pouquinho aqui por ele, né? Principalmente a rotação de alas, né? Outro detalhe, vai estar com rotação de alas ativa nas instruções avançadas, então o Garro caindo, cai pela direita, cai pela esquerda, então participa realmente, não só pelo centro, mas pelos lados também, toda a construção de jogo do time, né? Aí a gente pode passar para falar um pouquinho dos laterais aqui, né? O Mateuzinho bem avançado com um meia versátil, como meia direita, né? Não sei se eu falei meia de ligação, se eu falei eu tô errado. Então, como meia pela direita, né? Vai fazer muita dobradinha aqui com o Caio César, né? Ele vai... É muito interessante esse destaquezinho aqui, né? Já eu passo mais certinho pelas táticas aqui, ofensivas, avançadas e tudo mais. Só que com o tic-tac fica bem interessante porque quando você está construindo a jogada aqui pela esquerda, por exemplo, a bola chega aqui no Bidu, bem aqui mais ou menos onde ele está no campo. Você dá um passo para trás aqui, um passe para o Alan, por exemplo, o Mateuzinho vem te apoiar, por exemplo, aqui na construção por dentro, e o Caio César tende a ficar um pouquinho mais aberto, dando aquela amplitude, mais profundidade pelo campo ali pela direita, né? Bem com ala produtivo. Só que quando você está construindo mais à frente, por exemplo, a bola aqui onde está o Bidon, e você quer inverter da esquerda para a direita, já não vai ser o Mateuzinho que vai te dar o apoio por dentro, né? Muitas vezes ali, a princípio, né? Normalmente o que vai acontecer é o Caio César baixar para te apoiar por dentro ali, né? Dar uma encostada aqui no Garro, por exemplo, onde ele está aqui no mapinha, e o corredor vai abrir para o Mateuzinho atacar. Então, como meia direita e o Caio César como ponta direita, achei bem interessante como ficou a variação dos dois aqui fazendo essa dobradinha pela direita, né? O Mateuzinho como meia versátil e o Caio César como ala produtivo aqui, né? Dando a amplitude do time pelo lado direito. Não fica colado na linha o tempo inteiro, né? Dá uma mobilidade bacana, o jogador corta para dentro ali, tem muito drible e tudo mais, muito ágil. Então vai estar tendo essa dinâmica aí com o Mateuzinho de quem vai atacar o corredor a cada momento, né? Fica bem interessante dessa forma. E do outro lado o Matheus Bidu, bem como meia esquerda também, só que agora com especialista em cruzamento, né? Que eu achei interessante deixar ele mais ou menos guardando posição ali pela esquerda, atacando bem aberto, né? Que aí sempre você vai ter um jogador para fazer essas inversões de lado, né? Então, pelo lado direito, hora você vai ter o Caio César, hora você vai ter o Mateuzinho, e é mais interessante você ter o Bidu atacando bastante para você não ter o Bidon, por exemplo, colado na linha, né? Fazendo o mesmo papel que o Caio César. Então você dá toda a liberdade pro Bidon circular pelo campo, né? Ele vem com meia versátil, com meia de ligação, achei bem interessante os tipos de movimentação dele, buscando o jogo atrás muitas vezes, pisando na área também, circulando bastante. Então com meia versátil ficou bem interessante. Então você dá toda essa liberdade do Bidon se deslocar por todo o campo. E aí quem guarda mais esse corredor esquerdo aqui é o Bidu, né? Pronto para receber muita inversão de jogada, né? Você está construindo pela direita, o Bidu vai estar ali esperando com muita liberdade, né? Às vezes, porque o adversário vai estar concentrado em te marcar pela direita. Você vai estar com muitos jogadores ali, eles não vão querer dar espaço para você atacar com liberdade. Então eles vão vir todo por esse lado de cá. Se você quiser fazer uma inversão rápida, o Bidu vai estar muitas vezes colado na linha ali. Achei bem importante ter feito isso, né? Eu tava testando ele como meia versátil, achei que não ficou tão interessante a movimentação dele, justamente por faltar profundidade, né? E por dividir um pouco dessa tarefa com o Bidon. Acho que o Bidon tem que estar um pouco mais centralizado. Achei que ficou bem interessante dessa forma. E aí por último aqui, né? Muitas vezes eu falo por último e não menos importante, mas aqui eu acho que é um caso de por último e menos importante sim. Brincadeiras à parte aí, o Pedro Raul numa fase lastimável, né? Até na gameplay aqui faz tempo que eu não consigo jogar com um jogador de um jeito tão realista quanto o Pedro Raul, porque meu Deus, cara, você cruza 7 bolas na área, parece que nenhuma vai pra ele, a bola passa na frente, o cursor não seleciona ele não domina, ele não faz pivô, ele, assim, infelizmente teve toda essa questão aí com o Memphis Depay, né? Tá fora do Corinthians aí, pelo menos por enquanto, a gente não sabe o que vai se desenrolar, então já é menos uma opção de atacante.
O Guinegão, não sei o que aconteceu ali com o Dorival, né? Ali com o Ramon Dias ali ainda ele jogava um pouco e tudo mais. Ele foi muito importante na classificação do Corinthians contra o Atlético Paranaense na última Copa do Brasil, que o Corinthians foi campeão. Tudo mais, teve muitos jogos importantes o Gui, né? Só que aí, não sei, depois com o Dorival ele acabou perdendo muito espaço. Às vezes a gente não entende muito bem porque que ele não tem espaço. Mas aí de qualquer maneira, mesmo que se colocasse ele ali, né? O Corinthians até tentou ali antes do jogo contra o Internacional, foi contra o próprio Internacional no jogo de ida. Até tentou colocar o Guinegão, acabou não funcionando e não tem muito o que fazer, né? Não é porque o menino é ruim. Mas é que não adianta botar o menino na fogueira na hora dessa e esperar que ele resolva tudo sozinho, né? Então é uma opção mais fria aqui no banco, né? Não tá com tanto ritmo de jogo, como eu falei, né? Às vezes é um pouco parecido com o Endrick, né? Não tem tanta minutagem quanto a gente imagina que ele deveria ter. Mas tudo bem, né? A gente não sabe como as coisas funcionam dentro do clube, né? E o Yuri Alberto é lesionado, né? Infelizmente. Então restou aí o Pedro Raul, que com todo respeito é um grande atacante, né? Teve temporadas muito boas aí no Goiás, jogou bem no Ceará, sendo ali um dos jogadores mais importantes do time. Mas no Corinthians é meio lamentável. É meio lamentável. Enfim, vem como pivô, né? É muito engraçado, cara. Muito engraçado assistir o... Engraçado e triste, né? Você ri pra não chorar, porque vem como pivô aqui, né? Pra dar alguns passos atrás ali, segurar zagueiro, dar muita... Tentar, né? Dar uma sustentação ali, receber como referência, devolver, tocar pra um lado, pro outro, participar dessa armação. Quando você não tiver tanta opção de passe no meio pra ele receber, mas é um cara que falha muito ali o domínio de bola, a visão de jogo, o passe, a finalização, o posicionamento. É um cara que tem aí 1,92 de altura, ele parece ter muita dificuldade de ganhar no jogo aéreo. Quando consegue ganhar, parece que não gera tanto perigo. Parece que, não sei se o zagueiro tá marcando ele ou ele tá marcando o zagueiro dentro da área, se escondendo da bola. E ao mesmo tempo ele, não sei, ele não parece tão forte fisicamente, ele não é rápido. Então, eu não sei muito bem o que acontece e aí, enfim, né? Também vi um jogo do Lingard jogando como atacante, achei lamentável. Enfim, né? Esse é mais ou menos o papel do Pedro Raul aí no time, né? Passei um pouco do geral aqui. Vamos passar um pouquinho para a fase defensiva, que é o que eu acho bem flexível, assim, né? De vocês fazerem. Não na formação, né? Na formação aqui vai ser um 4-4-2, né? Bem definidinho dessa forma aqui. Com o Garro um pouquinho mais à direita, né? Como segundo atacante, acho bem interessante dessa forma. Mas o que eu digo que é mais flexível é a maneira de você usar, né? Porque, como eu falei, não é aquele... O Corinthians não é um time que tem mais posse de bola, que não sei o que. Se o Corinthians estivesse mais bem colocado, já daria pra imaginar que é um time que pressiona muito à frente, que sabe, é rock and roll pra caramba, time igual o time do Klopp, Guardiola, que quer ter a bola o tempo todo. Então, pra você ter a bola o tempo todo, não depende só da sua forma ofensiva, né? Depende se você marca muito em cima. E o Corinthians nem sempre marca tão em cima, né? Como eu falei, é muito de contexto que aconteceu ali contra o Rosário Central, mas em muitos jogos o Corinthians dá uma baixada boa, né? Por exemplo, contra o Internacional, o Corinthians teve quase 70% de posse de bola, 60%, 70%. É muito volume. Mas aí você vê contra o Red Bull Bragantino, nos jogos recentes, aí o Corinthians teve média não, né? Teve a posse de bola de 52%, já é mais equilibrado. Aí no jogo contra o Bahia, acho que o Corinthians teve 38%. Então o Corinthians varia muito de adversário para adversário, de jogo para jogo, de contexto para contexto, né? Então por isso que eu tô falando que é muito flexível a maneira que vocês vão colocar o time para defender, né? Então a princípio, o time no ofensivo, né, para marcar bem à frente, o Corinthians marca bem à frente, só não é tão exageradamente tão exposto assim, tudo mais, mas no ofensivo acho que fica bem interessante. Mas aí dependendo do contexto, né, do adversário que você vai enfrentar, dependendo se você tá ganhando o jogo e quer segurar, pode colocar a barrinha ali no azul, né? O Garro dá uma recuada, assim como eu falei que faz o Matheus Pereira no Cruzeiro, o Arrascaeta no Flamengo, né? Que são times que também partem de um 4-4-2 na fase defensiva, mas aí colocando a barrinha no azul, eles podem dar uns passinhos para trás ali, para você não ficar tão vulnerável aqui no meio, né? Como você tem dois volantes aqui, pode ficar um pouco exposto dependendo se o adversário tá dominando o seu campo. Colocar a barrinha no azul ali, né? Sem problema nenhum, aí o Garro, até o próprio Pedro Raul dão alguns passos ali para trás. Como eu falei, né? O Garro pode voltar e aí fica parecendo até um 4-2-3-1 em alguns momentos com esse recuo dele, né? Aí pode variar bastante por conta disso. Vou até passar das instruções defensivas primeiro aqui. Pressão na frente, acho bem importante, né? Esse pressão na frente. A linha defensiva pode dar uma variada, né? Como eu falei,
dependendo bastante, né? Pode estar um pouquinho mais alto, pode estar um pouquinho mais baixo. Eu deixei equilibrado, como o time vai estar normalmente, né? Eu pelo menos joguei bastante com o time da Bahia Vermelha. Ele normalmente vai estar mais à frente mesmo, né? Então não quis deixar tão alto, mas aí, como eu falei, pode variar bastante. A densidade pode variar legal também. Eu deixei bem alto aqui justamente para o meio campo não ficar tão exposto. Então eu deixei bem alto. Se não quiser deixar dar uns 2 tapinhas a menos aqui e tudo mais, pode ficar interessante. É bem flexível, né? Como eu estou dizendo. O pressão, acho importante deixar no agressivo, isso aqui é um pouco menos flexível, né? E a área de contenção achei interessante deixar no ampla, né? Porque aí o que acontece, né? O time defende bastante o meio, e assim como nesse desenho aí, né? Tenta fazer o adversário jogar mais pelos lados. Porque se você atrai tanto o seu adversário para o meio, e você não tá fazendo sempre uma pressão tão em cima, muitas vezes vai ficar exposto, né? Seu meio pode ficar muito exposto se os volantes subirem, por exemplo, pode dar muito espaço na entrelinha. Então, tentar direcionar os adversários um pouco mais pro lado do campo, né? Acho até interessante em muitos momentos colocar, por exemplo, você vai enfrentar um adversário que joga com 2 volantes. O Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro agora, né? Nesse domingo. O Cruzeiro sai muito jogando ali com o Lucas Romero e Gerson, muitas vezes ali como dupla de volante. É interessante, por exemplo, acredito que o Corinthians vai fazer isso, né? Posso estar errado, mas é interessante, por exemplo, o Pedro Raul e o Garro marcarem esses 2 volantes individualmente, né? Justamente para o adversário não ter tanta vantagem nessa saída de bola. E aí acho que fica bem interessante dessa forma, né? Muitas vezes fazer esse tipo de movimento, né? Seus 2 jogadores mais avançados fazerem um tipo de marcação mais individual. Mas a princípio é isso, tentar direcionar o adversário para os lados ali. Aqui na esquerda o Bidu e o Bidão tentar pressionar, né? Quando você conseguir direcionar pro lado esquerdo, por exemplo, mesma coisa do Caio César e o Mateuzinho do lado direito, né? Com apoio dos volantes, os zagueiros, os atacantes também, todo mundo participando muito ativamente, né? Dessa marcação. Deu uma passadinha aqui nas instituições defensivas, ou até nas avançadas, né? Dizer que não vai ter a princípio pressão ofensiva para não desgastar tanto o time, né? Essa tática por si só desse jeito, os jogadores já se desgastam muito, então a pressão ofensiva fica mais opcional ali, para algum momento que vocês achem mais interessante de estar usando, né? Contra um adversário que vai se defender mais e tudo mais, você quer botar muita pressão neles, ou algum jogo que você vai jogar de ida e volta, você perde o primeiro jogo que você quer pressionar no segundo, coloca aí pressão ofensiva que fica interessante também, né? Mas a princípio eu não usei o tempo todo, né? Deixa eu passar aqui rapidinho, né? Aí depois eu volto no tic-tac, na rotação de alas, falar só um pouquinho sobre eles, né? Aqui posse de bola, né? O time manter bastante a posse, passes mais curtos, ataques mais pelos lados. Time flexível, ninguém vai estar guardando muita posição e alcance do apoio em 1, né? Para os jogadores se aproximarem bem pertinho mesmo. E aí aqui, né? Por último aqui da tática, o tic-tac, muito importante, né? Ele prejudica em alguma parte os seus jogadores de lado passarem, né? Aí você tem que usar bastante aquele comandozinho, né? Que eu uso bastante, aparece bastante aí nas gameplays, né? De você segurar o L1 aqui no PlayStation, né? Segurar o L1 e girar o R, o analógico, o R3, na direção de outro jogador para ele fazer ultrapassagens, né? Porque o tic-tac ele fala assim, né? Ali naquela segunda partezinha, que os jogadores eles normalmente não infiltram tanto, né? Não fazem tantos movimentos às costas do adversário. Acaba sendo um prejudicial, né? De você colocar o tic-tac, mas ele é fundamental para fazer os times do Diniz jogarem como os times do Diniz aqui no PES, né? Tentei usar sem o tic-tac, né? Justamente para ter um pouco mais de profundidade ali com o Caio César, com o Bidu. Ajuda nesse sentido, né? Você não ter o tic-tac, só que para fazer aquele estilo de posse de bola, de juntar muitos jogadores de um lado do campo, o tic-tac é fundamental, né? Aproxima muitos jogadores ali, até os jogadores do outro lado do campo muitas vezes dão uma aproximada ali, se posicionam de um jeito que vão te ajudar a fazer a manutenção da posse de bola, de virar muito rápido as jogadas de um lado para o outro, né? Confundindo bastante e dificultando muito o adversário de marcar os seus setores de ataque, né? E rotação de alas também, fundamental, né? O time do Diniz, quando eu faço, é sempre com tic-tac, a rotação de alas, o alcance do apoio sempre no 1, né? Que é para os jogadores se aproximarem realmente muita coisa, né? E rotação de alas, assim, pegou a bola ali do lado, é para muitos jogadores fazerem esses movimentos aí pro lado para te apoiar, né? Então, teria muito o que explicar além disso. É muito fundamental, realmente, rotação de alas. E aí, no mais, é isso mesmo, né? Tática do Corinthians, esse 4-2-3-1. Vamos ver como vai ser o jogo de volta aí. Vamos ver se o Corinthians provavelmente vai poupar contra o Cruzeiro agora, né? Talvez o próprio Cruzeiro poupe também, né? Tem jogo contra o Flamengo agora. Vamos vendo como é que vai sendo, né? Novela Memphis Depay e tudo mais. Vamos ver se Corinthians e o Diniz conseguem o bicampeonato da Libertadores. Conto sempre com like aí, pessoal, né?
os comentários, feedback. Tô gostando bastante, né? Pessoal dando muitas sugestões aqui. Pessoal pedindo tática do Palmeiras, por exemplo, né? Não consegui assistir o jogo de hoje contra o Fluminense, mas vi contra o Cerro e tudo mais. Parece que o Abel falou que queria jogar com 3 zagueiros e tudo mais. Então, provavelmente quando eu postar a tática do Palmeiras vai ser baseada nos 3 zagueiros mesmo, né? E não no 4-4-2 que ele usou aí contra o Fluminense. Mas aí tô de olho, né? Tentando estar de olho aí o máximo possível nos times brasileiros aí pra estar continuando postando aqui no canal. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Agradeço o apoio de sempre. É nóis.